Bem-vindos ao nosso canal Notícias em 7. Hoje falaremos sobre as recentes declarações de Donald Trump. Hoje vamos analisar suas afirmações sobre a Groenlândia, o Panamá e o Canadá, e suas possíveis implicações. Essas declarações têm gerado grande repercussão e levantado questões importantes sobre a política externa dos Estados Unidos. Prepare-se para uma revelação impactante. Donald Trump está de volta e suas ações estão sacudindo o cenário global. De possíveis anexações territoriais à influência crescente em áreas estratégicas como a Groenlândia, os americanos estão se reposicionando de maneiras surpreendentes. Não perca! To hold the vote? What is the strategy? I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Giving the Panama Canal is why Jimmy Carter lost the election, in my opinion. More so... Donald Trump sugeriu a compra da Groenlândia, destacando seu valor estratégico e econômico. Ele mencionou que a Groenlândia possui reservas de minerais cruciais, incluindo terras raras, que são essenciais para a tecnologia moderna. Além disso, a Groenlândia oferece novas rotas comerciais devido ao derretimento do gelo no Ártico, o que seria benéfico para os Estados Unidos em termos de comércio e segurança. Äußerungen aus den USA angeht. Das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gilt für jedes Land, egal ob es im Osten von uns liegt oder im Westen. Und daran muss sich jeder Staat halten, egal ob es ein kleines Land ist oder ein sehr mächtiger Staat. Es ist ein Grundprinzip des Völkerrechts und Kernbestandteil dessen, was wir westliche Werte nennen. Daran kann und darf es kein Rütteln geben. Trump também falou sobre a importância do Canal do Panamá para a segurança econômica e militar dos Estados Unidos. Ele criticou a administração do canal, afirmando que os Estados Unidos deveriam ter mantido o controle. Trump sugeriu que os Iquansinilua poderiam intervir para garantir a segurança e a eficiência do canal, que é uma rota vital para o comércio global. Ships back and forth from the Atlantic to the Pacific Ocean, carrying $250 billion worth of cargo. That was a huge boom to the American economy. But a little over a century ago, the Panama Canal doesn't exist. The dream to build it is an unrelenting 35-year struggle. It's a kind of bonkers idea. This was the biggest real estate transaction in the history of the world. In a race to engineer the impossible. Failure is not an option. There's no other project of that scale and magnitude. It was an endeavor like none other. This is the story of the Panama Canal. John Frank Stevens was an engineer's engineer. Come on, let's pick up the pace. He had built some of the most challenging railroads in North America. This guy lived to build ambitious infrastructure. It took his wife to convince him that every engineering project he'd ever completed had led him to this one moment, the big project. Larger and more consequential than anything he'd taken on before. Em uma declaração surpreendente, Trump mencionou a possível anexação do Canadá, destacando a proximidade geográfica e as alianças econômicas entre os dois países. Ele sugeriu que a Califórnia poderia se tornar uma província canadense, mencionando as semelhanças geográficas e as alianças econômicas já existentes, como o sistema de comércio de carbono entre a Califórnia e Quebec.
Joining us right now is Canadian Prime Minister Justin Trudeau. The Prime Minister did speak on American TV. President-elect Trump has been needling you a bit, calling you Governor Trudeau, talking about making Canada the 51st state. Did you have any interaction with him? No, not today. But that's not going to happen. Canadians are incredibly proud of being Canadian. President Trump, who's a very skillful negotiator, is getting people to be somewhat distracted by that conversation, to take away from the conversation around 25% tariffs. Trudeau warning if Trump does impose tariffs, Canada would be forced to retaliate. We do not want to see tariffs on our side. We do not want to see tariffs on your side. It's bad for people who have for generations made things together and been successful together to actually start creating barriers between an economy. Poilievre says the best defense against U.S. threats is to have a fierce free market economy, and that's what he's promising to do if he becomes Prime Minister. So Ashley, Prime Minister Trudeau also did an interview with MSNBC that's airing on Sunday, as I understand it, and he was asked about Trump's threat to annex Canada through economic means. Yeah, Adrian, Trudeau said that sort of came up at one point during a conversation he had with Trump at Mar-a-Lago in November. And Trudeau said that they started using back and forth. And when he suggested maybe there could be a trade for states like Vermont or California, Trump decided that wasn't funny anymore. Interesting. All right, Ashley Burke in Ottawa, thank you. Essas declarações de Trump geraram reações imediatas e diversas análises. Especialistas discutem as implicações geopolíticas e econômicas dessas propostas, bem como a viabilidade de sua implementação. A compra da Groenlândia, por exemplo, foi avaliada em cerca de 50 bilhões de dólares, mas muitos questionam a viabilidade e a legalidade dessa transação. É um ano que teve um início muito intenso, e já no primeiro dia, né, uma série de ataques tentados nos Estados Unidos, né, também sinalizando um pouco esse período turbulento que a gente está vendo agora na política americana, e com todas essas declarações bombásticas do presidente eleito. O Trump não tomou posse ainda, né, só no dia 20, mas ele já está aí produzindo uma grande quantidade de debates e de polêmicas, e causando também um dilema nos governos aos quais ele se refere, né, se os presidentes e primeiros ministros devem levar na brincadeira o que ele tem dito, considerar isso como algo irônico, como tem feito, por exemplo, o presidente do México, ou reagir de uma maneira mais dura, como as autoridades europeias estão fazendo na questão da Groenlândia. Dura, professor, só consideraria dura, porque a leitura que eu fiz aqui é que eles poderiam ter ido além, na verdade, estão ali, mantendo ali numa temperatura, digamos, civilizada por enquanto, dizendo, não, vamos esperar, tá? O Olaf Scholz falou sobre isso, né? Falou um pouco mais, a primeira-ministra da Dinamarca também disse que os Estados Unidos são um parceiro importantíssimo, que a questão do Ártico é sim uma questão importante, mas que, dizendo muito educadamente ali que a Groenlândia não está à venda, por exemplo, só acha que eles temem, no momento em que eles têm ali a Europa, do ponto de vista geopolítico, tem ali a China e a Rússia como principais preocupações, digamos, eles não querem transformar os Estados Unidos, que sempre foram parceiros, num terceiro problema? Bom, os Estados Unidos têm uma relação muito profunda com a União Europeia, né? Quer dizer, não só uma relação política, econômica, mas uma aliança militar por meio da OTAN, que abarca a maior parte dos países europeus, inclusive países que não fazem parte da União Europeia, como é o caso da Noruega, né, do Reino Unido. Então existe essa visão de que a questão da Groenlândia é parte de uma discussão sobre a integridade territorial da Europa. E a Europa está exatamente vendo uma crise muito grande com a Rússia por conta da invasão da Ucrânia, né? Então todos esses temas de fronteiras, de limites, eles ganharam uma relevância muito maior na Europa hoje do que eles tinham, digamos, há 10 anos atrás. E claro, o que os europeus estão tentando fazer é matar essa controvérsia agora, na raiz, quer dizer, não criar nenhum tipo de discussão sobre uma possibilidade de mudança desse status territorial da Groenlândia, fosse por uma eventual proposta de compra por parte dos Estados Unidos, ou pior ainda, né, um caso envolvendo ali algum tipo de pressão política, de pressão militar. Agora é interessante, Sérgio, porque na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos ocuparam a Groenlândia, porque naquela época a Dinamarca tinha sido invadida pela Alemanha nazista. Né? E justamente por conta dessa importância militar da Groenlândia, para bases aéreas, para os comboios de navios que atravessavam dos Estados Unidos para a Europa, os americanos ocuparam a ilha. Né? Ela permaneceu ali como uma base militar americana durante todo o período da guerra, e até hoje os americanos têm uma base aérea importante ali no norte da Groenlândia. Maurício, qual a análise que o senhor faz das afirmações do Trump, se são mais frases de efeito, afirmações, né, para que o assunto ganhe projeção internacional, como ganhou? Qual a análise que o senhor faz em relação a essa estratégia versus realidade? E se isso teria relação com os interesses econômicos da próxima administração, que chegará aqui à Casa Branca no dia 20 de janeiro? O presidente eleito Donald Trump tem falado com muita frequência, né, que alguns países se aproveitam, e aí ele se refere em relação ao valor cobrado pelos produtos que são exportados aqui para os Estados Unidos. E aí, nesse contexto, que entra o México, que entra o Canadá. Então, número um, realidade versus uma intenção de projetar isso, né?
para o mundo a notícia se espalhar, isso tem acontecido, e a intenção de usar isso talvez para conseguir pressionar os países a que negociem com os Estados Unidos daqui a pouco essa questão de comércio internacional, importação e exportação. É uma excelente pergunta, Patrícia. Eu diria que é a pergunta de $1 milhão, né? Agora no início do novo governo Trump. Fazer essa distinção entre o que é simplesmente uma questão de retórica, né, bombástica, para mobilizar as bases de apoio do presidente, e o que existe realmente de importante e de substancial em cada uma das declarações do Trump. E em todos esses temas, na Groenlândia, no Canal do Panamá, no Canadá, existem de fato elementos de conflito dos Estados Unidos com esses países. No caso do Canadá, são questões envolvendo comércio e imigração, existe problema também dos americanos com o México. No caso do Canal do Panamá, é uma disputa cada vez maior com a China, né, pela importância geopolítica ali daquela passagem dos dois oceanos. Aí no caso da Groenlândia, entra tanto a questão da mineração, da presença de metais importantes na Groenlândia, em especial terras raras, quanto também de uma relevância maior daquele espaço geopolítico do Ártico, com a questão do aquecimento global, né, toda aquela região está ficando mais importante nas rotas de comércio global, de exploração de gás natural, de petróleo. Então, existe aí um fundo de verdade em cada uma dessas falas mais polêmicas do Trump. Em grande medida, o que ele está tentando fazer é provocar uma discussão, é trazer esse assunto para dentro de uma esfera aí do debate público dos Estados Unidos e depois utilizar essa força da opinião pública, né, com uma mão mais forte na hora de negociar com cada um desses países. É como se ele estivesse dizendo, olha só, eu sou capaz de fazer barulho, eu sou capaz de agitar essas águas daqui, vamos sentar para conversar? Então é um pouco também aquilo que ele fez no primeiro mandato dele, numa série de negociações muito difíceis nas quais ele esteve envolvido, né? A questão da China, da guerra comercial, a questão da Coreia do Norte, envolvendo armamentos, né? Mas assim, sem dúvida vai ser um governo muito marcado por esse tipo de estratégia, e isso vai colocar para todos nós que trabalhamos com análise internacional, né, na imprensa, nas universidades, desafios muito grandes. Vamos ter muito trabalho pela frente. Vamos continuar acompanhando de perto os desdobramentos dessas declarações e suas possíveis consequências. A política externa de Donald Trump continua a ser um tema de grande interesse e debate. Fique ligado para mais atualizações e análises sobre a política internacional de Donald Trump. Não perca nenhum detalhe dos principais acontecimentos globais. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber análises exclusivas e atualizações em tempo real. Curta, compartilhe e comente para fazer parte da nossa comunidade engajada. Junte-se a nós e fique sempre bem informado.